Esse conhecimento que o senhor traz neste livro, Caçador de Corruptos, ele vai mexer justamente com todas essas estruturas que nós estamos conversando. Não só a questão mental, emocional, mas a comportamental. E observando muito o movimento político que nós estamos vivendo, nós enxergamos sim um radicalismo. Pessoas dentro de famílias que não se conversam mais por um viés político, por exemplo. Este radicalismo, qual é a origem dele? Quais são as consequências desse radicalismo a partir desta leitura que eu posso ter feito do livro do senhor? Veja bem, aonde está o radicalismo? Está em todos os partidos. Aonde está o radicalismo? Está em todas as pessoas que não se colocam no lugar do outro e percebe as dores que as palavras não discursaram e que as imagens não revelaram. Portanto, o radicalismo nasce nos solos da falta de empatia. Aonde está o radicalismo? Quando as pessoas não desenvolvem a habilidade de pensar antes de reagir. Eu tenho a obrigação de me questionar, de fazer o silêncio proativo quando eu sou rejeitado, ou quando eu sou estressado, ou quando alguém não corresponde às minhas expectativas. E eu tenho... Onde nasce o radicalismo também? Nasce o radicalismo quando as pessoas não dão o direito do outro fazer as suas escolhas, ainda que eu ache que essas não sejam as escolhas mais corretas. Então o radicalismo, ele nasce na ausência de características socioemocionais fundamentais. Reitero, na ausência da empatia, na ausência do altruísmo, na ausência da capacidade crítica de pensar, na ausência da capacidade de pensar antes de reagir, na ausência da necessidade neurótica de que os outros tenham a mesma opinião que eu tenho. Quando nós não damos liberdade para as pessoas, e a liberdade é fundamental, o que ocorre é que vai gerar radicalismo. Radicalismo na política, no mundo todo. Sinceramente, todos os políticos do mundo todo deveriam trabalhar o programa de gestão da emoção. Deveriam saber que o eu, ele tem de pilotar a aeronave mental. O eu tem que impugnar pensamentos perturbadores. O eu tem de ter a coragem de aplaudir o adversário e não considerar o inimigo a ser abatido. Aplaudir quando ele tem projetos importantes para a sociedade, senão ele não é digno do poder, senão ele vai amar muito mais o seu partido do que a sua sociedade. O eu tende a aprender a viver a mesa redonda com os fantasmas mentais, como nós comentamos. Tem de questionar por que eu sofro por antecipação, por que eu cobro demais de mim mesmo, por que eu cobro demais dos outros. O eu tende também fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, para enriquecer o território da emoção, fazer muito do pouco, porque uma pessoa rica não é aquela que tem mais dinheiro no banco. Eu lembro quando eu fiz uma matéria na Forbes Internacional, eu choquei muita gente, porque eu falei que há muitos bilionários que são miseráveis morando em palácios, porque eles se adaptaram ao sucesso, cobram demais de si mesmo, precisam de muitos estímulos, muitos reconhecimentos, pessoas que os seguem, inclusive nas redes sociais, né, ou que os aplaudem nos encontros, nas premiações, para sentir migalhas de prazer. Eles não aprenderam a fazer muito das pequenas coisas, ou seja, de um abraço, um diálogo, ou falar para um filho ou uma filha, muito obrigado por você existir, ou para o seu parceiro ou parceira, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Portanto, o radicalismo, ele surgiu na humanidade desde os primórdios do nosso desenvolvimento. E ele continua como o vírus dos vírus, infectando as pessoas e levando-as a não ter um caso de amor com a nossa espécie.